Estão ouvindo bem? Boa noite. Boa noite. Pronto, sejam muito bem-vindos ao início da nossa mentoria para o concurso César Paraná, aqui pelo Dom Concurso. Tem alguém que é novato, que não estava conosco nas lives prévias de apresentação do edital, comentários da banca? Se tiver, sinalizem aí pelo chat, para a gente ficar ciente, também para a turma conhecê-los. Sei que ao longo dessa mentoria a gente também vai se conhecendo melhor. Pronto, Tamires. Então seja muito bem-vinda, viu? 2 vezes. Pronto, Gisele também. Coisa boa. Minha gente, então aproveitar que temos, né, colegas aqui, candidatos novos. Deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Estela Rinatti, vou estar com vocês em 2 disciplinas, né, legislação do SUS e também conhecimentos específicos para a área da enfermagem, né, tanto para a turma de técnico de enfermagem, como também para a turma de enfermeiros, tá certo? E aí, ao longo também dessa semana, né, das outras aulas, vocês irão conhecendo melhor também os outros professores. Sei que nas lives prévias também vocês já estiveram um pouquinho com eles, né? Mas como eu disse, né, ao longo aqui da mentoria a gente vai se conhecendo melhor, pegando mais intimidade. Isso é ótimo. Pronto, Cris. Cristiane dizendo que entrou agora no grupo. Seja muito bem-vinda. Minha gente, hoje também aula inaugural, né, do nosso módulo de legislação do SUS. Deixa eu dar aqui algumas orientações, né, em relação a como funciona aqui a nossa aula remota, né, síncrona. Então, minha gente, a gente tem 2 momentos, né, aqui no módulo de legislação do SUS. Um momento é para a apresentação do conteúdo, né, a gente vai estar ministrando aqui o conteúdo para vocês. As aulas são identificadas, vocês vão ver já já no próximo slide, eu sempre coloco o conteúdo que será ministrado, ou os conteúdos, né, que tem aula que dá para a gente fazer uma junção aí de alguns conteúdos para a gente trabalhar. E aí eu vou estar sempre descrevendo para vocês para facilitar o estudo, né? Então vocês conseguem acompanhar, né? Se tiver qualquer dúvida, esse material é referente a qual assunto. Então está descrito sempre ao segundo slide, tá bom? Segundo slide é sempre a descrição aí do conteúdo da aula. E além disso, na própria plataforma também, essa live fica gravada, descrita também, né, nomeada. Então, vocês também vão conseguir identificar lá pela ordem da aula, se é aula 1, aula 2, aula 3, a data e também o nome do conteúdo, ok? Então, tudo isso para facilitar aí a orientação de vocês e também a organização para os estudos. Alguém tinha levantado a mão? Era dúvida? Comentário? Qualquer coisa, sinalize, tá bom? Pode colocar aí no chat que a gente responde. Então, minha gente, a gente teremos, né, nas nossas aulas de legislação esses 2 momentos. Então, esse momento do conteúdo e o outro momento, assim que finalizarmos a parte do conteúdo, são as questões. Então, eu sempre trago questões em relação ao conteúdo que foi ministrado no dia, para que vocês já possam, né, ir conhecendo mais o conteúdo, treinando, e isso facilita também a fixação do que foi ministrado, né, do que foi trabalhado naquela aula. Sim, as questões elas ficam disponibilizadas para vocês também lá na plataforma em formato PDF, para que vocês possam baixar, tranquilas? E aí assistir pelo celular, pelo computador, né? Ler, na verdade, ou então imprimir, fica a critério de vocês. Com relação às questões, gente, da aula, as questões não são somente questões da FAFIPA, tá bom? Por quê? Porque a FAFIPA ela pode mudar a questão ali no concurso de vocês, trabalhando outra parte do conteúdo que ela não cobrou em outras provas. Então, para deixar mais amplo, eu sempre mesclo. Então, vocês terão, né, nas nossas aulas, questões da FAFIPA que já foram, né, realizadas em relação ao conteúdo da aula, mas também terão de outras bancas, okay? Sobre outras partes do conteúdo. Porque assim vocês conseguem fixar isso melhor e caso a FAFIPA venha a formular uma questão com esse conteúdo,
né, essa parte do conteúdo que ela não tinha feito ainda. Então, a gente está seguro com essa parte, vocês vão conseguir responder tranquilamente. Ok? A gente já tem essa metodologia já faz anos aí e funciona muito bem com o pessoal, né, com outras bancas também, porque aí o conteúdo ele fica todo amarradinho e independente do que seja cobrado lá na prova de vocês, vocês terão condições de acertar a questão sem nenhuma dificuldade. Ok? Mas não se preocupe não, que sempre vai ter questão também da Fafifa, né? Desde que ela disponibilize sobre aquele conteúdo também na nossa aula. E aí, outra coisa também que eu queria falar com vocês, aproveitando esse momento, né, inicial aqui, é em relação, gente, às dúvidas. Então, eu vou ministrar os conteúdos, aí eu vou pedir que vocês anotem as dúvidas, e aí, na parte, né, final da nossa aula, eu abro um espaço para tirar as dúvidas. Tranquilo? Porque senão acaba atrapalhando às vezes, né? Eu estou aqui explicando, às vezes também o áudio para o outro colega que está assistindo. Então, para a gente evitar isso, aí eu deixo esse espaço também reservado para que vocês possam, né, se manifestar por áudio, pelo chat, tirando as dúvidas do conteúdo. E na hora das questões também quero a participação de vocês, tá? Para eu poder avaliar e também saber como é que vocês foram aí durante a aula, se conseguiu fixar o conteúdo ou não, se eu tenho que voltar e falar algum tópico que ficou em dúvida. Então, isso também serve para minha avaliação e auxilia vocês também no processo de aprendizagem. Certo? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Conteúdo de hoje, minha gente, Constituição Federal de 1988. E mais especificamente aí a gente vai falar no capítulo 2, que é a seção 2, que é a da saúde, contemplando aí os artigos 196 ao 200, que fala sobre os princípios, diretrizes e organização do Sistema Único de Saúde, né? Que ainda neste momento não tinha sido criado, a gente está falando de 88. Nossa próxima aula na semana que vem a gente vai falar sobre a criação formal, né, do Sistema Único de Saúde através da Lei 8.080. Mas aqui na Constituição vocês já vão ver que vão constar aí todo o arcabouço estrutural, alguns preâmbulos que vão, né, dar base, a sustentação para a criação do Sistema Único de Saúde, que ocorrerá aí 2 anos depois, de forma, né, formalizada via legislação. Ok? Antes da gente entrar, minha gente, nos artigos 196 a 200, tem alguns artigos da Constituição que é importante a gente comentar para que vocês comecem a entender, né, principalmente a parte de financiamento do Sistema Único de Saúde. Porque a gente vai retomar esse tópico de financiamento na Lei 8.080, na Lei 8.142. Então, para que vocês possam compreender que isso não foi naquele momento, né? Que a gente já tinha aí um histórico de construção de como é que ocorreria essa transferência de recursos e quais seriam essas fontes desses recursos para a sustentação do próprio sistema, né? Para que pudessem ser desenvolvidas as ações e os serviços de saúde, né? Desde a sua criação até como a gente tem, né, estruturado atualmente. Claro que com o passar do tempo, né, a gente teve aí outras legislações reforçando essa questão de financiamento, critérios, políticas públicas, mas aqui a gente vai iniciar falando da base realmente, tá? De onde é que vem aí esse financiamento mais grosseiro do Ministério, né, das fontes, incluindo as esferas governamentais, para o financiamento do SUS. Então, a gente precisa lembrar que o SUS, ele faz parte, minha gente, das ações definidas na Constituição como sendo de relevância pública. Né? A Constituição Federal ela não fala somente, né, sobre o sistema público de saúde, né, traz vários aspectos aí democráticos, sociais, né, importantes aí, como legislação magma da nossa magistratura, mas também vai trazer a questão da saúde, né? Isso foi um marco muito importante, porque até então a gente não tinha, né, uma garantia de acesso total, né, e restrito da população ao sistema público de saúde, e muito menos a garantia de que o Estado ele teria, a partir daquele momento, uma obrigatoriedade de fornecer saúde para a população. Né? A gente não vai aqui adentrar, né, nesse processo anterior, né, da criação do Sistema Único de Saúde, também da Constituição Federal, porque o edital ele não trouxe isso, mas é importante que vocês entendam que a gente tem toda uma construção anterior, né, de modelos de atenção à saúde, de uma saúde ainda restrita, né, voltada aí para as pessoas que conseguiam fazer uma contribuição.
né, previdenciária, e aquelas pessoas que não tinham ali um vínculo formal, um vínculo empregatício, essas pessoas ficavam à mercê, né? As ações públicas de saúde eram ações muito isoladas, né, muito aquém do que nós temos hoje dentro do Sistema Único de Saúde. A gente teve todo um momento de redemocratização da sociedade, de lutas sociais. O movimento da reforma sanitária foi um movimento muito importante. A 8ª Conferência Nacional de Saúde também é um marco, né, para a construção futura do Sistema Único de Saúde. Então, o SUS ele é fruto, né, de uma luta social muito grande, de uma reivindicação da população e dos diversos setores que compõem a nossa população para esse sistema único abrangente, né? Para esse sistema público que conseguisse atender a toda a população, independente, né, de vínculo empregatício, questão socioeconômica, cultural, enfim, livre, né, de qualquer forma de preconceito ou discriminação, e que tivesse realmente a garantia do Estado, a partir daquele momento, ofertar esses serviços, né? Ser o responsável pela essa garantia de direito à população. Então, esse é mais ou menos o contexto, né, que nós temos aí para a criação do Sistema Único de Saúde e que vai estar embasando aí muito do que já vai estar descrito na Constituição de 88 e que permanecerá embasando as outras legislações que nós temos pertinentes a esse sistema. Ok? Então, a saúde, dentro da Constituição Federal, ela vai fazer parte do que a gente chama de um sistema muito mais amplo, que é a Seguridade Social. Então, vocês podem ouvir, né, esse termo em algumas questões. Então, vocês precisam compreender o que é a seguridade, né? A seguridade não é somente o SUS, né, o Sistema Público de Saúde, ou só a saúde, né? Ela é um sistema muito mais amplo, ela é um conjunto, né, que a gente chama, na verdade, a definição, que vai estar lá no artigo 194. Ela é um conjunto integrado de ações, né, que vão estar voltadas aí para assistência à população, incluindo essa assistência à saúde, né, que vão ser realizadas aí pelos poderes públicos e também, né, com contribuição da sociedade, e que tem alguns objetivos claros, né, como garantir os direitos relativos à própria saúde, à previdência e à assistência social. Então, veja que nós temos 3 áreas aí principais dentro da Seguridade Social, não é apenas a saúde. Então, temos saúde, previdência e assistência social à população. Ok? Essa é a definição para Seguridade Social. E já que a gente vai ter que ter essas ações, né, envolvendo esses 3 campos, então saúde, previdência e assistência social, precisa haver recursos para que essas ações elas sejam desenvolvidas. E aí a própria Constituição também vai trazer essas fontes de financiamento para a Seguridade Social. Então, esse financiamento ele vai partir de toda a sociedade. Então, a sociedade ela terá uma contribuição para este financiamento, para esses recursos. E aí a gente vai ver que essa contribuição ela pode ser de forma direta ou também de forma indireta. E aí, quais seriam esses mecanismos, né? Contemplando aí toda essa população, toda essa sociedade. Então, a gente vai ter aí recursos provenientes do orçamento da União, tá? União que vocês entendam como governo federal, como Estado. Orçamento também dos estados, né, que compõem aí o nosso país, do Distrito Federal, dos municípios e também as contribuições sociais, ok? Da população, contribuições empregatícias, né? A gente já vai ver essas fontes aí de contribuições sociais. Então, vejam que são vastos aí os locais, né, provenientes destes recursos, ok? Então, a União vai estar envolvido, Estado, incluindo o Distrito Federal, municípios e a parte da contribuição social. Quais são as fontes de recursos dessas contribuições sociais? Então, a gente vai ter contribuições partindo aí de empregadores, certo? De empresas, também de entidades. E como pode vir, né, como poderão vir essas contribuições através, né, de empregadores, de empresa e dessas entidades? Através da folha de salário. Então, haverá ali um desconto, né, na folha desses trabalhadores, e esse desconto ele será destinado, então, para esse financiamento dessa Seguridade Social. Então, quando há aquele recolhimento, né, que a gente chama hoje de recolhimento de INSS, esse recurso ele vai ser destinado para esse conjunto de ações que a gente chama de Seguridade Social, que vai estar envolvido nas ações da saúde, em ações de previdência
e ações de assistência social à população. Também receitas ou faturamentos, né, dessas empresas, desses empregadores, aí via impostos, então será uma parte também destinada. Lucro da empresa também. Outra fonte também que está incluída, né, dentro desse grupo de contribuições sociais. Contribuições vindas de trabalhadores e dos demais segurados da Previdência Social, também vai estar envolvido aí, ok? E aí a gente vai ter também, né, excluindo aí, né, a contribuição específica para aposentadoria e pensão, que é concedida aí pelo Regime Geral de Previdência Social. A gente teve essa atualização aí em 2019, através da Emenda Constitucional 103, ok? Também sobre receita de concursos de prognósticos, então é outra fonte de recurso, né, que também pode ser recolhida para a Seguridade Social, e também situações de importação de bens ou serviços do exterior, que também terão taxas, impostos ali incididos, que também poderão ser destinados aí para esse financiamento. E aí essa fonte de recurso, ela entrou em 2023, tá? Através da Emenda Constitucional 132. Outra fonte de recurso, incidência aí sobre bens e serviços da população. E aí a gente teria, né, teremos aí leis complementares para garantir e definir muito bem como é que será essa incidência aí, recolhimento em cima de bens e serviços. Isso também foi atualizado em 2023, né, incluído aí como fonte de recurso através da Emenda Constitucional 132. Ok? Então, veja, minha gente, que a gente tem aqui, né, várias fontes que vão, então, né, destinar esses recursos para a Seguridade Social. Depois a gente vai detalhar isso melhor, especificamente em relação ao Sistema Único de Saúde, ok? Mas é importante que, nesse momento, vocês entendam, né, que também dentro desse montante destinado à Seguridade, será uma parte destinada ali para as ações relacionadas à saúde, né? A Constituição não vai trazer como SUS, porque, como eu disse para vocês no início aqui da nossa mentoria, a gente não tem o SUS ainda instituído, né? Nós estamos em 88, o SUS ele vai ser instituído em 1990, através da Lei 8.080. Então, a Constituição não vai referir, né, como sendo ações ali destinadas para o SUS. Então, serão ações destinadas para a saúde, né? Para a saúde sendo administrada pelo poder público. Tranquilo? E aí a gente entra na seção 2 específica, né, que é a seção da saúde, onde a gente vai ver agora os artigos, que são os artigos 196 a 200, que irão trazer essas características elementares e fundamentais para esse novo serviço público de saúde que se constituirá em SUS, né, no Sistema Único de Saúde, 2 anos depois. Então, veja, o artigo 196, ele é fundamental, minha gente. É ele que vai trazer descrito justamente o que eu disse para vocês em relação ao quê? Ao acesso, à garantia do acesso à população, né, à saúde, sem qualquer restrição, e também o dever do Estado de ofertar essa saúde para a população. Okay? Então, nós vamos ter aí esse direito garantido. E, além disso, no artigo 196, ele vai trazer como é que vai se dar esse processo, essa garantia, né, de acesso à saúde. Então, ele traz que isso será garantido mediante políticas sociais e econômicas. Políticas essas que algumas, né, que nós iremos trabalhar aí ao longo, né, das nossas aulas de legislação. E quem está aí na parte de conhecimento específico, nós também trabalharemos lá algumas legislações, algumas políticas de saúde que vão garantir, né, a saúde para a população de maneira coletiva ou para grupos específicos, né, da população. Mas isso é importante, vejam que eu vou estar sempre grifando, gente, destacando para vocês as palavras importantes, tá? As palavras-chave, os termos-chave, que são os termos que costumam cair nas questões. Então, quem estiver fazendo as anotações, né, fazendo aí seu resumo, coloquem um destaque aí também, porque vocês vão ver que são termos importantes que irão auxiliar vocês em qualquer questão que cair em relação a esse assunto. Viram? Qual é o objetivo? Então, a gente tem garantia do acesso à população, né, do acesso à saúde, temos o dever do Estado em ofertar essa saúde,
o meio para que isso aconteça, que é através de políticas sociais e econômicas, e ainda no artigo 196 ele vai trazer o objetivo. Então, qual é o objetivo ao ser alcançado? A redução do risco de doença e de outros agravos da população. Ok? Com o objetivo central de quê? De garantir acesso universal e igualitário, olha aí, ó, em negrito, destacado, acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde da população. Tá? Cuidado também com esses termos, porque tem questões que costumam trocar, né, nessa parte aí de questões relacionadas à Constituição, ao artigo 196, e às vezes coloca promoção, proteção e prevenção da saúde. E o candidato às vezes se confunde, por quê? Porque nós vamos ter, né, essa descrição de promoção da saúde, prevenção de doença em outras legislações. Mas aqui no artigo 96, como está descrito, minha gente, é promoção, proteção e recuperação, ok? Gravem aí e não se esqueçam. Artigo 197. O artigo 197, ele vai trazer as ações, as características das ações e serviços que serão implementadas neste serviço público de saúde. Então, ele vai trazer que essas ações e serviços, elas devem ser de relevância pública, olha, termo gravado, né, mais uma vez. Além de ser de relevância pública, ela deve ser de responsabilidade do poder público. Então, sempre vai caber, né, sempre vai ser de responsabilidade do poder público ofertar essas ações e serviços para a população, ok? E esse poder público ele vai ser responsável por quê? Pela regulamentação, pela fiscalização e pelo controle dessas ações e serviços, né? De como é que vai se dar todo esse processo. Tá? Veja que aqui está de forma mais ampla, né? Poder público, depois a gente vai ver que haverá aí, né? A diferenciação em competências em relação à União, aos estados, aos municípios, mas aqui na Constituição ele traz isso de maneira agrupada, né? Englobando aí as esferas governamentais como o poder público. Okay? Então, gravem também esses termos, poder público e também as funções, regulamentação, fiscalização e controle. Além disso, minha gente, no artigo 197 também, ele vai trazer como devem ser executadas essas ações e serviços. Tá? Então, devem ser executadas diretamente pelo Estado, né? Estado em toda função governamental maior também. Pode ser através de terceiros, né? Continua sendo pelo Estado, mas esse Estado dando ali legalidade para o desenvolvimento dessas ações e serviços por terceiros, né? Então, de uma forma mais indireta, esse controle, essa fiscalização pelo Estado. E também poderá ser realizada essas ações e serviços através de pessoa física ou jurídica de direito privado. E aí a gente já começa a sinalizar, né, a possibilidade de participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde, né? Anteriormente, né, à Constituição de 88, a gente teve, né, uma grande ação do serviço privado, onde o governo ele financiava, né, os serviços nessas instituições para que elas ofertassem, então, né, os seus serviços para a população. Então, funcionava mais ou menos dessa maneira. A gente teve lá, né, o INAMPS, o NPS, fazendo desta maneira a sua oferta, né, auxiliando aí, regulamentando o acesso da população às ações de saúde, né? E na própria Constituição, então, ele não vem negar essa participação, então ela inclui também, né, essa possibilidade de participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde, e já já a gente vai ver no outro artigo que ela vai regulamentar. Tá? A própria Constituição irá trazer também os critérios para essa participação da iniciativa privada no SUS. Mas aqui eu já quero deixar, né, esse lembrete para vocês de que foi excluída, a partir da Constituição, foi excluída a participação privada no SUS? Né? Não, não foi. Tá? A gente teve uma regulamentação de como isso, né, se daria,
mas proibido não foi, tá? Então, se atentem para não ser uma pegadinha aí para vocês. Artigo 198, minha gente, vai trazer aí algumas características que vão definir esse Sistema Único de Saúde, que eu vou falar para vocês, quando a gente falar da Lei 8.080, vocês vão lembrar, né, na nossa próxima aula, vocês vão lembrar, olha, isso já estava lá na Constituição. Então, são algumas bases elementares aí dessa nova construção desse serviço de saúde, ok? Então, ele já vai trazer que as ações e serviços públicos de saúde, a partir deste momento, né, integrariam uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, né? Veja que a gente não tem a definição de SUS, né? Mas já está o vislumbre aí, ó. Então, nós teríamos aí um sistema único que ofertaria, né, de saúde, que ofertaria essas ações e serviços para a população, de que maneira? Regionalizada e hierarquizada. E a gente vai ver esses princípios de regionalização e hierarquização na Lei 8.080. Já estavam sinalizados aqui desde a Constituição de 88, ok? Além disso, o artigo 198 vai trazer as diretrizes desse novo sistema. Então, ele vai trazer que esse sistema ele terá como uma diretriz a descentralização. Comecem a gravar, tá, minha gente, as diretrizes do SUS. Então, descentralização. Costumo sempre falar para os alunos. No SUS, minha gente, a gente nunca vai centralizar. A gente sempre vai descentralizar, ok? Então, centralizar, jamais. E vocês verão essa diretriz da descentralização em outras políticas, né? Porque essas políticas derivam do próprio Sistema Único de Saúde, então não tem como, né, não ter as diretrizes que constituem o SUS não estarem presentes ali nas outras políticas. Então, descentralização sempre, ok? Centralização, jamais. E além dessa diretriz da descentralização, ainda traz uma informação a mais, né? Que essa descentralização ela deve ocorrer com direção única em cada esfera de governo, respeitando também a autonomia de cada esfera governamental. Outra diretriz, atendimento integral, né? Que a gente vai chamar de integralidade na Lei 8.080, mas aqui na Constituição ele vai trazer como atendimento integral, dizendo também que essas ações, né, que seriam desenvolvidas aí no Sistema Único, eram ações que deveriam priorizar as atividades com caráter preventivo, mas sem trazer prejuízo aos serviços assistenciais, ou seja, priorizar atividades preventivas, mas sem deixar também, né, de praticar, de exercer ações de caráter curativo, né, curativo, de reabilitação, que está dentro desse arcabouço aí de serviços assistenciais, ok? E a terceira diretriz descrita no artigo 198 da Constituição é a participação da comunidade. Não poderia deixar de ser uma diretriz, até porque, como eu disse para vocês, o SUS e a própria Constituição, né, o processo de redemocratização do país, ele é fruto de lutas sociais, né, de movimentos sociais. Então, essa população ela teria que ter o seu espaço garantido de voz, né, de manifestação, dentro desse novo sistema. Então, nós temos aí a diretriz da participação da comunidade para assegurar isso como direito fundamental aí para a população dentro desse sistema novo, né, de saúde. Ok? E aí a gente vai ver na 8.142 como é que vai se dar essa participação da comunidade. Mas aqui na Constituição já está garantida. Então, se cair uma questão sobre quais diretrizes estão propostas na Constituição Federal, vocês não podem deixar de esquecer que são descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Seguindo, minha gente, ainda, né, dentro do artigo 198, né, nós vamos ter ali vários parágrafos. Eu coloquei aqui de forma mais didática para vocês, com as informações mais relevantes. Então, no artigo 198, ele ainda vai falar sobre o quê? Sobre o financiamento. Lembra o financiamento que acabamos de ver lá no artigo 195? Então, ele vai trazer como é que vai se dar esse financiamento. Inclusive, já coloca aí, né? Nos termos do artigo 195.
E aí eu fiz aqui um diagrama para vocês, para facilitar a visualização de quais são essas fontes de recursos para o financiamento do Sistema aí Único de Saúde. Então, nós vamos ter a Seguridade Social, olha, que acabamos de falar, aquelas fontes de recurso, né, que iriam compor ali a Seguridade. Então, ela está aqui. Mas, além desses recursos provenientes da Seguridade Social, nós vamos ter também como fontes de recurso da União, né, os recursos provenientes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de outras fontes que a gente vai ver de forma mais detalhada essas outras fontes na Lei 8.080, ok? Como é que podem ser, né, essas outras fontes de recurso. Mas, basicamente, a gente vai ter no artigo 198 essa descrição aqui dessas fontes como fontes de recurso para o financiamento do Sistema Único de Saúde. Ainda, minha gente, né, seguindo aí no artigo 198, né, isso a gente teve uma atualização, né, em 88 nós não tínhamos, né, essa complementação aqui dentro desse artigo, mas aí nós tivemos essa complementação em 2006, através da emenda constitucional de número 51. E aí ele vai trazer que, né, os gestores locais aí do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, né, compondo ali os profissionais atuantes dentro do sistema de saúde. E aí, para essa garantia, isso será mediante processo seletivo público. Tá? Isso foi um marco, um ganho aí para essas duas categorias profissionais, né? Garantindo a elas aí a sua inserção dentro do escopo de profissionais do Sistema Único de Saúde. Okay? Além disso, minha gente, ainda, né, nessa nessa emenda constitucional 51, que é de 2006, ela também vai trazer ainda, né, envolvendo essa questão dessas duas categorias, o agente comunitário de saúde e o agente de combate à endemia, o regime jurídico e a regulamentação das atividades que seriam desenvolvidas, né, que são desenvolvidas, na verdade, por essas duas categorias profissionais. Ok? Então, fala sobre a contratação e também sobre o regime jurídico e regulamentação das suas atividades. Artigo 199. Estamos chegando ao final do artigo 200. Então, artigo 199, ele irá tratar, minha gente, sobre a participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde. Lembra que eu falei com vocês há pouco que essa participação ela não foi, né, proibida, ela não foi negada, mas que dentro da própria Constituição nós iríamos ter, né, uma definição de critérios para a participação da iniciativa privada no sistema público de saúde. E aí quem vai trazer esses critérios será o artigo 199. E aí ele já inicia dizendo que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, ou seja, é permitido, né, a iniciativa privada. Mas de que forma? Ok? Então, ela sempre será de forma complementar, gente. Grave isso, tá? Quando cai uma questão sobre o artigo 199, as bancas costumam trocar esse termo aí para induzir o candidato ao erro, tá? Então, a participação será sempre de forma complementar, ok? E como é que deve ser feito? Qual é o instrumento jurídico de contratação para a participação da iniciativa privada no SUS? O artigo 199 também irá trazer isso, que será através de contrato de direito público ou então através de convênio. Okay? Outro ponto importante também que vocês não podem esquecer. E além disso, diz a preferência, né, de quais entidades aí seria essa preferência para participar, né, das ações e serviços dentro do Sistema Único de Saúde. Então, ele vai trazer que a preferência será de entidades filantrópicas e também de entidades sem fins lucrativos. Veja que a lei fala sobre preferência e não sobre obrigatoriedade, tá? Então, Estela, é obrigado sempre ser entidade filantrópica, sempre ser entidade, né, sem fins lucrativos, empresa sem fins lucrativos? Não.
A preferência é que sejam, né, com entidades com essas características jurídicas. Mas, se para aquele serviço que está sendo ali cotado, né, precisa daquela complementariedade ali dentro daquele município, dentro daquele estado, não tem ali entidades com essas características, tem apenas entidades, empresas de fins lucrativos, né, para dispor daqueles serviços, não tem problema eles participarem, tá? Não tem problema algum. Agora, se tiver essas outras empresas com essas outras características, a preferência será sempre delas. Ou pelo menos deveria ser. Ok, gente? Ainda, minha gente, no artigo 199, ele também vai trazer aí algumas características muito importantes, né? Permeando aí essa participação da iniciativa privada no SUS. Então, ele já vai trazer que é vedado, ou seja, é proibido destinar recurso público, né, para auxílio ou para subvenções aí às entidades privadas com fins lucrativos. Veja que o artigo 199, ele não diz que é proibida a participação de iniciativas privadas com fins lucrativos. Não é isso, tá? Ele fala que a destinar recursos públicos como forma de investimento para essas entidades, isso sim que é proibido. Ok? Então, tenham cuidado para não gerar confusão nesse aspecto. Outra proibição também é a participação de forma direta ou de forma indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. Então, sempre, gente, essa participação, esse financiamento, esse recurso financeiro deve vir daquelas fontes de recurso que nós falamos, e não de outras fontes de empresas privadas, empresas estrangeiras. A não ser que tem alguma situação prevista em lei. Por exemplo, vamos supor que saia uma norma em relação ao investimento destinado para uma pesquisa em saúde, para investimento em inovação tecnológica. Aí a lei vai ter possibilidades desse investimento, né? Mas pensando a grosso modo, né, para o financiamento das ações que envolvem ali, né, o Serviço Único de Saúde, isso não é permitido, ok? Outra característica também é importante, né, descrita no artigo 199, né, é em relação, que também é outra proibição, é em relação à comercialização, né, de órgãos, tecidos, substâncias humanas que estejam relacionados aí para fins de transplante. Isso é totalmente proibido, né, não pode ter nenhuma forma de comercialização em relação a isso. Claro que nós temos o Sistema Nacional de Transplante, né? Tem todas as suas regras de funcionamento, né? De elegibilidade ali, né? Das pessoas para as devidas cirurgias, né? Mas não pode ter nenhuma relação aí, né? De comércio que envolva nenhuma das etapas relacionadas a esse processo de transplante. E é isso, é permanentemente proibido e está no artigo 199, ok? Também, quais são as outras áreas que é proibido? Pesquisa e tratamentos, bem como coletas, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, desde que isso envolva comércio, ok? Claro que a gente tem, né? Tem transfusão de sangue, né? Como ação aí, como atividade, né? No Serviço Único de Saúde, temos os centros, né? Os hemocentros, mas isso não envolve comércio, né? O que o artigo vai trazer é a proibição em relação à comercialização dessas atividades ou de etapas dessas atividades. E o artigo 200, para a gente finalizar nessa parte aqui do conteúdo, que está descrito lá no edital, né, da Constituição Federal de 88, nós temos aí a descrição das competências do Sistema Único de Saúde, ou seja, dos campos de atuação. Então, na própria Constituição, ela já irá trazer alguns campos de atuação do Sistema Único de Saúde. E na Lei 8.080, né, de criação aí do SUS, a gente irá ver esses campos e outros, né? Teremos acréscimos aí de outros campos também. Mas é importante que vocês entendam e gravem quais são os campos que estão na Constituição, porque nos concursos costumam variar o enunciado. Podem ser solicitados em relação aos campos de atuação que está descrito na Constituição,
ou em relação aos campos de atuação descritos na Lei 8.080. Então, tenham só cuidado em relação a isso. Como a gente está falando aqui de Constituição Federal, vamos nos atentar neste momento aos campos de atuação descritos no artigo 200. Certo? E quem são eles? Então, são campos, são competências do Sistema Único de Saúde. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde, né, que estejam relacionadas à saúde, e também participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos que tenham relação também com a saúde. Segunda competência do SUS, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, como também as ações relacionadas à saúde do trabalhador. Então, temos 3 tipos de vigilâncias descritas aí como competência do SUS na Constituição Federal. Ok? Prestem atenção. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância em saúde do trabalhador. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque a gente sabe que existem, né, dentro do arcabouço de vigilância da saúde, nós temos mais outras vigilâncias envolvidas. Né? No total, nós temos 5 campos de atuação de vigilância. Mas aqui, na Constituição, ele vai descrever essas 3 vigilâncias, ok? Terceira competência do SUS, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Então, o SUS, ele terá que estar envolvido aí, né, minha gente, na formação desses profissionais que estarão atuando, né, futuramente dentro do seu próprio sistema. Né? Isso envolve, gente, nível técnico, nível superior, nível de pós-graduação, ok? Aqui não traz, né, de forma detalhada isso, mas a gente tem que entender, já que a gente tem esses diferentes níveis de formação, né, técnica e educacional, então isso é contemplado aqui nesse tópico 3 das competências do SUS. Além disso, minha gente, outra competência, participar da formulação da política e da execução das ações relacionadas ao saneamento básico. O que tem a ver saneamento com saúde? Muito, né, gente? A gente fala lá dos determinantes sociais da saúde, né? Dos fatores que influenciam a saúde da população. Um desses fatores é o meio ambiente. Né? Então, o SUS, embora ele não vá agir de forma direta, né, nas ações de saneamento, veja que o verbo é participar, né, na formulação, então ele não age de forma direta, mas ele está envolvido nesse processo também. Então, né, competência 5, e essa competência 5, minha gente, veja que foi atualizada em 2015, tá? Através da Emenda Constitucional 85. Estou sempre sinalizando aí para vocês. Então, competência 5, incrementar em sua área de atuação, desenvolvimento científico e tecnológico e também relacionada à inovação, né, de tecnologias voltadas para a área da saúde. Competência 6, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido aí o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Isso, na nossa realidade, né, atual, a gente vê muito essa atuação através da vigilância sanitária, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas aqui a gente não tinha Anvisa ainda, tá? Então, nós estamos em 88. Vamos aí nos posicionar na linha temporal. Então, estamos em 88. Então, a gente não vai ver aqui nenhuma descrição em relação à vigilância sanitária, né, e a própria Agência Nacional de Vigilância. Mas veja que já é um campo de atuação, então já está sinalizando depois, né, a criação, a importância do porquê da criação da Anvisa, né? Então, é competência aí do SUS, descrita na Constituição de 88, a fiscalização e a inspeção de alimentos, ok? Incluindo aí bebidas e águas também. Outro campo de atuação, minha gente, participar no controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos que sejam psicoativos, tóxicos e radioativos. Veja como é ampla, né, a atuação aí do Sistema Único de Saúde. Veja que ele é responsável aí pela participação em todas as etapas do processo, né? Desde a produção dessas substâncias até o momento ali da utilização, né, pela população, seja de forma direta ou de forma indireta.
Então, engloba aí produção, transporte, guarda, né, acondicionamento desses produtos e também a utilização. Próxima competência, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido aí as relações voltadas para o campo do trabalho, certo? Veja que também o verbo é colaborar, né? A ação aí do Sistema Único de Saúde será colaborar. Por quê? Porque o SUS não vai agir de forma direta, a gente vai ter uma secretaria específica, né, meio ambiente, para desenvolver as ações e as políticas, e formular as políticas. Mas, no mesmo sentido que eu falei para vocês do saneamento básico, a gente tem que pensar aqui, né? O meio ambiente, as condições, o monitoramento, né, do meio ambiente, ele é fundamental para a saúde da população. Então, o SUS não poderia ficar de fora deste processo. Mas aí será de forma mais indireta. Então, preste sempre atenção no verbo, né, na ação do sujeito, e o sujeito aí sendo o SUS. Então, neste caso, é colaborar. Ok, minha gente? Tranquilo, minha gente. Encerramos aqui a primeira parte, que é a apresentação do conteúdo. Então, falamos aí, né, dos artigos 196 a 200, que está descrito lá no nosso edital. E aí, agora, nós vamos ver as questões, ok? Vamos ver se vocês conseguiram aí assimilar esse conteúdo. E aí eu vou querer a participação de vocês da seguinte maneira. Vocês podem registrar aí no chat a alternativa que vocês marcariam, tá bom? Só para a gente, como eu disse, para eu avaliar vocês e vocês também já irem se avaliando para ver se conseguiu pegar aí o conteúdo. Então, vou contar aí com a participação. Vamos para a primeira questão do dia. Veja, ó. A questão diz o seguinte: a Constituição Federal de 1988 foi uma referência imponente na consolidação das ideias da reforma sanitária brasileira. Sobre essa consolidação, assinale a alternativa correta. Então, vamos avaliar as alternativas. Alternativa A. A Constituição de 1988 restringiu o acesso aos serviços públicos de saúde aos segurados da Previdência Social. Essa informação é verdadeira, gente? Vamos analisando. Alternativa B. O SUS foi criado como política transitória com previsão de desmonte após a estabilização econômica. Alternativa C. A reforma sanitária influenciou diretamente o capítulo da saúde da Constituição de 1988, garantindo acesso universal e integral às ações e serviços de saúde. Alternativa D. A Carta Magna, que é a Constituição, excluiu os princípios da descentralização e da participação popular no modelo de atenção à saúde. E a alternativa E. A Constituição estabeleceu que a iniciativa privada seria a única responsável pela prestação de serviços de saúde de média e alta complexidade. Qual seria a alternativa correta? Já vi que alguns já estão sinalizando a alternativa que marcaria. Vamos lá, minha gente. A, B, C ou D. Ou E, né? A, B, C, D ou E. Por enquanto, o pessoal que está registrando está colocando, todo mundo está achando que é a letra C. Será? Vamos ver. Resposta alternativa. Alternativa C, minha gente. Muito bem aí. Pessoal que respondeu corretamente. Vamos só sinalizar aqui alguns pontos, certo? Alternativa A, minha gente, dizendo que a Constituição restringiu, né, o acesso aos serviços públicos aos segurados da Previdência. Pelo contrário, né, no início eu dei, assim, fiz uma breve introdução, né, do contexto histórico. Então, eu disse que a partir da Constituição ampliou-se o acesso, né, a garantia do acesso a toda a população. Então, não era apenas agora para aqueles
profissionais ou para aquelas pessoas que tinham um vínculo empregatício, né? Que contribuíam para a Previdência, que eram trabalhadores formais. Isso era antes, ok? Com a Constituição a gente teve essa mudança. Ainda bem, né? Que tivemos essa mudança. Então, alternativa A, falsa. Alternativa B, dizendo que o SUS é uma política transitória. Pelo contrário, minha gente, a criação do SUS está dentro da nossa Constituição Federal. Nossa lei maior, né? Nossa magistratura aí, nossa carta magna. Então, minha gente, não tem como, né? Independente do governo que esteja, de mudança de governo, o SUS ele estará presente, ok? Então, não é uma política, não tem caráter transitório, não. Alternativa C, certinho, né? Dizendo que a Constituição ela teve essa influência direta do movimento de reforma sanitária. Falei isso também com vocês na introdução. Outro marco também que vocês não podem esquecer, não está nesta questão, mas é importante que vocês lembrem, é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá? Marco importante também para a Constituição e para a criação do Sistema Único de Saúde. Alternativa D, dizendo que a Constituição excluiu os princípios de descentralização e participação. Não, a gente viu que na Constituição vieram descritas, né, essas diretrizes aí para o Sistema Único de Saúde, que são 3, né? Descentralização, atendimento integral e participação social, participação da comunidade, participação popular. Então, dizer que excluiu, isso não é verdade. E a alternativa é dizendo que a Constituição estabeleceu, né, que a iniciativa privada seria a única responsável pela prestação de serviço. Não, a gente viu que não. Nós temos, sim, a liberação, né, da participação da iniciativa privada no SUS, mas com aqueles critérios que nós falamos. Então, pelo contrário, né, ela não é a única responsável, ela é sempre de forma complementar, né, o ator principal aí será sempre o Sistema Único de Saúde, né, o poder público ofertando a saúde para a população. Próxima questão, gente, questão da banca, diz assim: considerando os artigos 196 a 200, seção 2 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Alternativa A saúde é direito de todos, mas dever individual. B, os serviços públicos de saúde são organizados segundo a diretriz da centralização. Alternativa C, a participação da comunidade não é recomendada. E a alternativa D, o acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação devem ser igualitários. E aí, minha gente, qual é a alternativa? A, B, C ou D? Olha, eu quero ao final que vocês gabaritem, viu? Quero que acertem todas as questões. Então, vão registrando aí, ó, no caderninho para vocês saberem ao final quantas questões acertaram. Mas eu quero o gabarito fechado. Alguém mais? A, B, C ou D? Veja que uma questão, minha gente, ela não limitou, é um artigo apenas. Então, ela trouxe aí, né, cada alternativa falando um pouquinho mais de cada. Fez uma miscelânea. Vamos ver a resposta? Resposta certa, alternativa E. Muito bem, quem acertou? Vamos, depois coloque aí, minha gente, as palminhas, uns confetezinhos para eu ir vendo quem foi que acertou aí. No pessoal do chat eu tô vendo, viu? Vamos só, minha gente, para a gente fixar aqui melhor, né, os erros, né, das outras alternativas. Aí a gente fixa também o conteúdo. Vamos ver. Alternativa A diz que a saúde é direito de todos. Olha, artigo 196, isso está lá. Mas é dever individual, gente? Não, né? Não somente. Claro que a gente tem dever do Estado. Sociedade tem sim a sua participação, né? Na sua corresponsabilização ali para o desenvolvimento da saúde, mas o ator principal aí, né, como obrigatoriedade, é do poder público, né, do Estado.
Alternativa B, dizendo que os serviços públicos de saúde são organizados segundo a diretriz da centralização. Olha o que eu falei para vocês. Centralizar, jamais. Então, viu centralização, minha gente? Não marque. A não ser que a questão seja para marcar alternativa falsa, né? Aí, se for, vocês podem marcar. Mas se for para marcar alternativa verdadeira, centralização no SUS, ó, de jeito nenhum. C, dizendo que a participação da comunidade não é recomendada. Claro que é, né, minha gente? É uma das diretrizes. Vou focar aqui para vocês não esquecerem, né? Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Então, alternativa C, falso. E alternativa D, olha as palavrinhas que eu falei para vocês. Promoção, proteção e recuperação. Aí tá certo, né? Mas cuidado para em outra questão não trocarem, a banca não trocar aí e vocês errarem, ok? Aí tá certinho. Promoção, proteção e recuperação. Próxima questão, se prepare. Essa sobre o artigo 198, diz assim: nos termos do artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as ações e serviços públicos de saúde integram um sistema único, organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Isso nós vimos, né? Sobre as diretrizes constitucionais que regem a organização desse sistema, assinale a alternativa correta. Então, vamos avaliar. Alternativa A: atendimento exclusivamente curativo, priorizando procedimentos hospitalares de média e alta complexidade. B, centralização administrativa com controle exclusivo da União sobre os serviços de saúde em todas as esferas. C, centralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com ênfase nas ações preventivas e participação da comunidade. E a alternativa D, gestão restrita aos entes governamentais, sendo vedada a participação popular na formulação e no controle das ações de saúde. Qual é a alternativa? A, B, C ou D? Paula, você levantou a mão, minha flor. Se for alguma dúvida, vai anotando aí, tá bom? Que aí, terminando esse momento aqui das questões, eu vou abrir, tá? O momento de... Vamos ver, minha gente. Resposta certa. Alternativa C. E aí, acertaram? Pelo que eu vi aqui, não foi? Então, estão gabaritando. Vamos ver os erros. Olha lá, alternativa A, gente, dizendo que atendimento é exclusivamente curativo. Não. Nós vimos que a preferência das ações e serviços devem ser atividades preventivas, mas sem deixar de ter prejuízo às ações de caráter assistencial, né? Que eu ainda falei, assistencial, para vocês entenderem como atividades curativas, atividades de reabilitação. Então, dar exclusividade, né, para as atividades curativas, isso não é uma verdade, não está descrito lá no artigo 198, não. E nem ele também vai descrever questão de níveis de complexidade, né? Lá não fala de alta, média, baixa complexidade. Isso aí a gente vai ver mais para frente nas políticas de saúde. Então, a alternativa A, né, está inverídica. Alternativa B, gente, olha a palavrinha aí. Centralizar? Jamais, ó. Não, eu já viu lá centralização, resposta que a banca quer resposta correta, nem marca, ok? Alternativa C, descentralização, ó, verdadeiro. E ainda traz o complemento, né, que está na Constituição, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, a gente viu, né, é uma das diretrizes, ênfase nas ações preventivas, nós vimos, acabei de relembrar com vocês, e participação da comunidade também, né, é outra diretriz. Então, completinha aí
as informações verdadeiras na alternativa C. E a alternativa D, dizendo que a gestão é restrita aos entes governamentais, sendo vedada a participação popular. Não, a gente viu, né? Se tem como diretriz a participação da comunidade, então não é vedada, não, pelo contrário, né? A gente vai ver que, inclusive, a participação da comunidade vai ser pré-requisito para receber recurso financeiro, tá? Então, veja como é importante a participação da participação popular, a participação da sociedade, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Próxima questão, gente, diz assim, olha, ao estabelecer a saúde como direito de todos e dever do Estado, a Constituição Federal de 1988 definiu: alternativa A, que a iniciativa privada pode participar do SUS, desde que por meio de convênio e em caráter complementar. Verdadeiro isso? Alternativa B, a responsabilidade exclusiva da União no financiamento das ações e serviços de saúde desenvolvidas em território nacional. Alternativa C, que todos os cidadãos, desde que contribuam para a Seguridade Social, devem ter suas necessidades de saúde atendidas, desde a atenção primária até os serviços de alta complexidade. Alternativa D, as atribuições exclusivas das secretarias estaduais de saúde no controle de endemias e epidemias. E a alternativa E, a competência do Conselho Nacional de Saúde na coordenação direta da execução das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. E aí, minha gente, qual é a alternativa que traz o que está presente lá na Constituição Federal, né? Dentro daqueles artigos que nós analisamos, 196 ao 200. Alternativa A, B, C, D ou E? Quem mais para responder? Vamos ver, então? Resposta. Alternativa A. E aí, minha gente, gabaritando? Pronto, vamos ver aqui os erros, né? Porque pode cair em outro contexto aí, essa parte do conteúdo, na prova de vocês. Alternativa A, certinho, né, gente? A gente viu a participação da iniciativa privada, é livre dentro do Sistema Único de Saúde, é complementar, né? Tem um caráter complementar e também deve ser feito através de contrato de direito público ou convênio, né? Então, temos essas duas possibilidades aí de contratuação. Então, alternativa A, verdadeiro. Alternativa B, vamos ver o erro, dizendo que o financiamento do SUS é exclusivo, né, da União, né, do governo federal. Não, né, minha gente? A gente viu todas aquelas fontes. Lembram do diagrama que eu fiz para vocês? Então, temos lá Seguridade Social, União, Estados, Distrito Federal, municípios e outras fontes. Então, não é responsabilidade exclusiva da União, não, né? Ofertar os recursos para as ações e serviços de saúde que serão desenvolvidos aí pelo SUS. Alternativa C, dizendo que todos os cidadãos teriam, né, suas necessidades de saúde atendidas com a condição que contribuíssem para a Seguridade Social. Falso, a gente viu que na Constituição, graças, né, a gente teve essa mudança. Isso era uma realidade anterior à Constituição, tá, gente? Com a Constituição, a saúde é direito de todos, de forma igualitária, né? Lembram? Acesso universal e igualitário. Então, não tem mais essa condição de só vai ter acesso, né, quem contribuir para a Seguridade Social, não. Alternativa D, dizendo que as atribuições seriam exclusivas da Secretaria Estadual de Saúde no controle de endemias e epidemias. A gente não viu nada sobre isso, né, gente? A gente viu ali a regulamentação em relação aos agentes de endemias
e aos agentes comunitários de saúde quanto à sua atuação no SUS, né, via processo seletivo, a regulamentação, né, das suas atividades, da sua profissão, mas não fala nada sobre questão de organização aí dentro da Constituição, né? E muito menos que seria exclusiva aí da Secretaria Estadual de Saúde. A alternativa é, gente, falando que seria competência do Conselho Nacional de Saúde coordenar diretamente a execução das ações e serviços de saúde. A gente vai ver, sim, o Conselho Nacional ele vai ter uma importância muito grande, ele tem um caráter de controlar, né, aspectos aí, inclusive financeiros, né, de fiscalização, mas isso a gente vai ver isso mais para frente, né, na Lei 8.142, ou seja, isso será instituído em 1990. Nós estamos em 88, a questão fala sobre Constituição Federal, então a gente não tem nenhum artigo falando sobre isso, não. O que é a garantia é de participação da comunidade, e a gente vai descobrir depois que essa participação ela deve ser realizada por dois órgãos colegiados. Um desses órgãos são os conselhos de saúde. Ok? Próxima questão, questão da banca, diz assim: o Sistema Único de Saúde, SUS, é um dos maiores sistemas públicos do mundo, abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Entre os princípios e diretrizes do SUS, destacam-se: alternativa a integralidade e a centralização, B, a centralização universal, C, a integralidade e a alta complexidade, ou D, a descentralização e a integralidade. E aí, gente, A, B, C ou D? Questão tranquila essa, né? Pega lá a dica que eu falei. Se não estivessem lembrando, né, das diretrizes que estão lá que está lá na Constituição. Vamos ver, resposta certa. Alternativa D, né, gente? Centralizar jamais, viu? Vocês não vão esquecer aí disso da minha voz falando isso para vocês. Então, as outras alternativas falavam de centralização, né? Então, ficamos aí com a letra D, descentralização. Mas só para relembrar, essa questão ficou fácil, né, sobre isso. Mas para lembrar das três diretrizes na Constituição, né? Descentralização, atendimento integral, que é a integralidade, e participação da comunidade. Ok? De boa essa, não foi? Próxima questão, minha gente, sobre o artigo 200. Questão não é da banca de vocês, mas é uma questão que traz esse artigo. A gente precisa, né, fixar melhor esse conteúdo também. E traz um formato também que a banca gosta, né, que são os itens, para avaliar aí os itens como verdadeiros ou não. Então, vamos ver. Considerando o artigo 200 da Constituição Federal, registre V, né, para verdadeiro e F para falso. Então, vamos avaliar cada item. Primeiro item diz assim: compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Lembrem que o artigo 200 ele vai trazer as competências do SUS, né? Nós falamos lá das competências. Então, esse primeiro item é competência ou não do SUS, né? Bote aí, tá anotando aí, verdadeiro ou falso. Segundo item, compete ao Sistema Único de Saúde colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. E item 3, compete ao Sistema Único de Saúde participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Olhem, repetir os itens. Qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Relação aí de cima para baixo. Quem lembra, gente, do artigo 200, das competências do Sistema Único de Saúde, descrita na Constituição Federal?
Mais alguém para registrar? Estamos chegando também ao final dessa parte, viu, minha gente? Já vamos ver aí quem gabaritou. A, B, C, D, ou E. Vamos ver, resposta. Alternativa é, né, minha gente? Os 3 itens são verdadeiros. Cuidado que tem candidato que quando vê tudo verdadeiro ou tudo falso, fica na dúvida, né? Fala, eu acho que não é isso não. Vocês são assim também? Mas quando se tem certeza, minha gente, não tem dúvida, né? Quando você marca ali, registra com a convicção de que está certo, não gera essa insegurança, não. Próxima questão, minha gente, vamos lá. Segundo a Constituição Federal de 88, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Sobre esse tema, analise as seguintes assertivas. Vamos ver os itens. Item 1. As instituições privadas poderão participar de forma essencial do SUS, estabelecendo suas próprias diretrizes. Isso é verdadeiro? Item 2. A Constituição prevê a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. E a alternativa, item, né, 3, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. E aí, gente, qual alternativa contém os itens corretos, os itens verdadeiros? A, B, C, D ou E? Quem lembra dos critérios aí, né? Para a participação da iniciativa privada, o que é permitido, as características, o que é proibido. Vamos ver, resposta certa. Alternativa C. Apenas o item 3. Como foram? E a gente vamos ver os erros. Alternativa, ó, item 1. As instituições privadas poderão participar de forma essencial. É de forma essencial, gente? Olha a palavrinha que eu falei para vocês gravarem. Escrevam aí rapidinho para mim de que forma deverá ser, né, a participação da iniciativa privada no SUS. Que a palavra não é essencial, o erro está aí, né? Quem lembra, escrevam aí para mim no chat rapidinho. Isso, minha gente, complementar. Não esqueçam, viu? Então, não é de forma essencial, é de forma complementar. Então, o erro está aí, além disso, né, dizendo que a iniciativa privada estabeleceria suas próprias diretrizes, né? Nada, gente, nada disso. Quem manda é o poder público no SUS. Então, item 1, totalmente falso. Item 2, gente, dizendo que a Constituição prevê a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Pelo contrário, né? A Constituição ela vai proibir, é vedada, né, a destinação desses recursos. Então, item 2 falso e item 3, né, a proibição aí é verdadeira. Próxima questão, minha gente, olhem. De acordo com a Constituição Federal de 88, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Olha, não pode errar essa questão não, viu? Vamos ver em relação às diretrizes que estão descritas na Constituição. O que é verdadeiro? Item 1.
descentralização com direção única em cada esfera de governo. 2. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E alternativa 3, participação da comunidade. Qual ou quais itens são verdadeiros sobre as diretrizes previstas na Constituição? Alternativa A, B, C ou D. Podemos ver? Resposta. Deixa eu ver se tem mais alguém que vai registrar. Resposta certa, alternativa C, né, minha gente? Os 3 itens são verdadeiros. Certinho, ó. Descentralização com direção única em cada esfera. 3, 2, atendimento integral, né? Lembra? Priorizando, né? Não é só as assistências preventivas, mas priorizando as preventivas, sem prejuízo às ações assistenciais. E 3, participação da comunidade. Falamos sobre isso, né? Próxima questão sobre o artigo 199. Diz assim: a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, atualizada em seu artigo 199, estabelece que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Assinale a alternativa que, de acordo com o artigo, apresenta uma afirmativa correta. Alternativa A. Ao Ministério Público cabe destinar recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. B. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Alternativa C. É vedada a participação direta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, o que somente poderá ocorrer de forma indireta. Alternativa D. O Estado poderá incentivar a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país. E a alternativa E. Está vedada às instituições privadas a participação de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Qual seria a alternativa correta, minha gente, em relação ao artigo 199? Alternativa A, B, C, D ou E. Cuidado só porque tem questões alternativas que estão bem parecidas, né? Então, cuidado na leitura, tá bom, minha gente? Para não errar por besteira, por desatenção. Porque vocês sabem a resposta, com certeza. Vamos ver a resposta. Alternativa B. Acertaram? Vamos ver os erros, minha gente. Só não é o jogo dos 7 erros, né? Mas vamos ver. Alternativa A, minha gente, dizendo que o Ministério Público vai destinar recursos aí para auxílio e subvenção às instituições privadas com fins lucrativos. Nada, a gente viu que isso é proibido, né, gente? Utilizar esses recursos para as entidades, para iniciativas privadas com essas características. Então, é proibido. Então, alternativa A, falso. Alternativa B, dizendo nessa proibição, que é o item verdadeiro. Alternativa C, dizendo que é vedada a participação direta de capitais estrangeiros na assistência à saúde do país. Até aí, então,
ok? Então, alternativa C, falso. Alternativa D, dizendo que o Estado poderá incentivar a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros. A gente acabou de falar, é vedado, é proibido, então o Estado não poderá incentivar, não. E a alternativa é dizendo que está vedada a participação privada, da iniciativa privada no SUS de forma complementar. Não, a gente viu que é permitido, né? É justamente de forma complementar. Então, não é dizer que é proibido. Então, por isso, a alternativa é a alternativa falsa. Minha gente, chegamos ao final. Agora o espaço está aberto para vocês. Deixa eu ver. Alguém está dizendo que está travando. Está travando, gente, para vocês? Ixi, mas voltou? Vocês estão me ouvindo bem? Ah, então acho que foi alguma conexão aqui. Posso, tá? Letra C. É da última questão? Aqui, não é isso? Pronto. Então, deixa eu rapidinho. Não sai não, viu, minha gente? Eu tenho um negócio para falar com vocês. Gente, vamos lá. Só repetindo aqui, porque travou e a colega também ficou na dúvida. Alternativa C está dizendo que inicia, né? Dizendo que é proibida a participação direta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde. Até aí é verdadeiro? É. Mas está totalmente correto? Não. Porque a alternativa continua dizendo que seria permitido se fosse de forma indireta. E o artigo vai trazer que é proibido das duas formas, tá bom? É vedado tanto de forma direta a participação, quanto também de forma indireta. Por isso que a alternativa C é falso. Ficou tranquilo? Deu para esclarecer? Pronto. O que seria de forma direta ou indireta? Vamos supor, de forma direta, dando o recurso ali, né? Com aquela finalidade mesmo, por exemplo, vou destinar esse recurso porque eu quero investir na atenção primária à saúde do município tal. Então, está bem esclarecido, né? De forma direta. Ou então, minha gente, usar de outros meios, usar uma outra empresa de fachada, usar uma outra justificativa, não dizer claramente que o recurso iria ali, né? Para assistência à saúde, mas no final das contas, né, nas entrelinhas, esse seria o objetivo, né? A gente sabe que, infelizmente, na lei tem muitos subvertúdios nesse sentido, né? Então, isso seria de uma forma indireta. Então, já diz de forma clara, nem de forma direta, nem de forma indireta, tá vedado. A não ser aquelas situações que eu falei. A Constituição vai trazer casos previstos em lei. Por quê? Porque posteriormente pode, né, o município, o estado, fazer alguma lei complementar destinando, por exemplo, como eu falei, para uma pesquisa, para alguma inovação, né? E aí ser aprovado, né, pelos nossos governantes. Mas isso tem que ser bem amarradinho, bem detalhado e não pode contradizer o que está sendo descrito na Constituição, de proibição ou de autorização. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Sinalizem aí no chat. Ou podem abrir o microfone também, se quiserem, se sentirem à vontade. O importante é sair daqui sem dúvidas, tá? Gabaritaram? Deixa eu ver. Sinaliza aí quem foi que acertou todas as questões. Deixa eu ver. Olhe, muito bem. Ó, gente, quem errou não é para ficar triste, não, viu? Não, porque o momento de errar é agora. E aí eu sei que se vocês erraram, vocês não vão esquecer mais. O bom é isso. Já repararam? Quando a gente erra, aí que a gente não esquece. Então é justamente, viu? Para não ficar triste, porque errou agora para não errar na prova. Viu? Isso é o mais importante. Então não se intimidem, não, viu? Que a gente aprende realmente com os erros. Gente, alguém me perguntou em relação ao conteúdo na apostila. Eu não sei dizer exatamente, porque eu não vi a apostila ainda, tá? Mas eu vou ver com o Rob se ele me disponibiliza, e aí depois eu dou uma olhadinha, e aí eu já vou sinalizando para vocês nas próximas aulas, né? Mais ou menos onde está. E eu só não consigo responder isso agora, porque eu não vi a apostila ainda, tá?
Gente, muito obrigada aí, viu? O pessoal tá falando da aula aí. Obrigada, tá passando aqui, eu não estou dizendo, mas eu estou lendo todas as mensagens de vocês. Minha gente, a gente se vê, tá? Na semana que vem, nossas aulas de legislação são semanais. Para o pessoal que é da enfermagem, a gente se vê na quinta-feira, tá, minha gente? Com nossa aula inaugural aí da disciplina de conhecimentos específicos. Teremos um horário para técnico e outro horário para enfermeiro. Para os novatos aqui, né, minha gente, eu sigo à disposição dos alunos, tá? Aí tá meu Instagram, é meu nome, @Estela Renate. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, tá estudando lá pela apostila, tá estudando em casa, ou vai reassistir a aula, ficou com alguma dúvida, pode chamar, tá bom? Lá no direct, minha rede é aberta, justamente para facilitar esse contato, né, offline, né, das aulas aqui para que eu possa auxiliar vocês também dessa maneira, tá bom? Então é só chamar lá no direct que eu respondo para vocês. Tá bom? Um cheiro para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê ou na quinta ou na semana que vem, tá bom? Fiquem tranquilos que as questões Robert vai disponibilizar lá para vocês na plataforma, tá bom? Tchau, minha gente.